queridos, graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje é dia do Senhor, dia da gente se reunir como igreja, dia da gente louvar, adorar o nome do nosso Deus. Não há momento melhor na nossa semana, não há momento mais esperado do que a gente ter essa comunhão com Deus, com os nossos irmãos. E é isso que nos dá a alegria de estarmos juntos, porque é o dia do Senhor, é o dia que nós entregamos a Ele todo o nosso louvor. Hoje nós vamos começar nosso culto lendo aqui o profeta Ezequiel, capítulo 34. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 34 de Ezequiel, versos 11 a 31. Ezequiel, capítulo 34. Nós vamos ler aqui dos versos 11 até o 31, também de maneira alternada esse texto. Que fala um pouco do cuidado do Senhor com o seu rebanho. Vamos ler alternadamente esse texto. Eu vou ler aqui os versos ímpares e a igreja vai ler os versos pares. Ezequiel, capítulo 34, versos de 11 a 31. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes de fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra.
seguras habitarão no deserto e dominarão os bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênçãos, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Amém. Que texto bendito! O profeta Ezequiel nos relata acerca do cuidado de Deus para conosco. Como que o Senhor nos cuida. Como que o Senhor tem um cuidado extremo sobre nós. Ele se preocupa demais com todas as coisas. Ele se preocupa demais com quem nós somos, com o que temos, como estão sendo tratados. E o Senhor nos dá essa alegria de podermos ser ovelhas do seu pasto. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado sobre nós. Obrigado, a Deus, porque o Senhor é esse pastor bendito que cuida de nós como ovelhas perdidas, que cuida de nós, ó Deus, nos juntando, nos arrebanhando para sermos uma só família, uma só comunidade de ovelhas da qual o Senhor cuida. Obrigado, ó Deus, por isso, que nós possamos aqui, ó Deus, neste momento, louvar e bendizer o Teu santo nome, por todo esse cuidado que o Senhor tem para conosco, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, ó Deus, com toda a humildade que temos, ó Deus, de agora cantarmos e louvarmos ao Teu bendito nome. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino 179, saudação. Saudamos, irmãos em Cristo, lembra
abrir nossas Bíblias mais uma vez, agora no Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, dos versos 1 a 18. João 10 fala de Jesus como o bom pastor. Ele é o nosso bom pastor, e é esse texto que fala sobre isso para nós. João capítulo 10, nós vamos ver também de maneira alternada, nos versos 1 a 18. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Jesus diz que Ele é o pastor. Ele é o bom pastor. O profeta Ezequiel, como nós vimos antes, prometeu para nós que viria um pastor que arrebanharia as suas ovelhas. Jesus veio e as ovelhas não daram ouvidos a ele. Perceba que Jesus está falando aqui: olha, toma cuidado, porque vai ter muitos aí que não são pastores de ovelhas, são mercenários. E Jesus está mandando a gente tomar um baita cuidado com relação a isso, porque a nossa tendência é dar ouvidos aos mercenários. A nossa tendência não é reconhecer a voz do bom pastor. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ele diz para nós no verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Ele está nos chamando a dar ouvidos a ele. A gente tem que tomar um cuidado tremendo, irmãos, porque o bom pastor já veio. O bom pastor de ovelhas, aquele que quer cuidar da gente com muito carinho, com muito cuidado, com muito apreço, já veio. Mas a gente quer dar ouvidos a mercenários. Jesus está falando: olha, toma cuidado.
Toma cuidado, porque virão mercenários por aí e vão contar coisas, vão querer extraviar as ovelhas para tirá-las da boa pastagem. Meus irmãos, nós vamos clamar a Deus agora em confissão de pecados, pedir a Deus que nos perdoe, pedir a Deus que perdoe as nossas faltas e o tanto que nós temos dado ouvidos aos mercenários que entram na nossa vida e querem nos desviar da boa pastagem. Vamos orar então, irmãos, clamando a Deus por perdão de pecados, e depois de alguns instantes vou pedir para que o seu Davi fique de pé e ore a Deus pedindo perdão por nós. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer a oportunidade, a Pai bendito, de estar aqui na Tua casa, Pai. Abençoe cada irmão aqui presente, Senhor. Abençoe o pastor, Pai, que vem trazer a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em Teu nome. Que eu oro e te peço pelo cada um de nossos irmãos. Amém, amém. Louvado seja Deus por isso. E é nessa alegria que a gente vai cantar agora alguns cânticos espirituais, louvar a Deus pelo seu perdão, porque Ele é um bom pastor e Ele perdoa os nossos pecados. Nós vamos ficar de pé e cantar alguns cânticos. Aqueles que vieram prontos para entregar seus dízimos e ofertas, este é o momento de fazer no lugar dos ofertas. Primeiro cântico bem conhecido, celebrai com júbilo ao Senhor. Que a gente possa cantar a Deus, celebrar com muita alegria. Corpo e família, vamos cantar este cântico que fala muito da nossa comunhão, né, de como nós somos um corpo, um só rebanho
desse pastor amado que é Jesus Cristo, corpo e família. Louvemos ao
Amém. Vamos orar, agradecer a Deus. Robson, por favor. Senhor Deus, Pai querido, que tu possa aceitando o nosso louvor que feito de coração, aceite o louvor do teu corpo, que possa nos abençoando, nos cuidando, nos dando ânimo de estar na tua casa, que nós possamos ouvir a tua palavra e colocar em prática cada vez mais. Amém. Senhor, abençoe cada um que trouxe o teu dízimo, tua oferta, que seja investido no teu reino, Senhor, para o crescimento do teu reino nessa cidade, nesse estado, nesse país. Que nós possamos cada vez alcançar mais pessoas com a tua palavra, com o teu Espírito, apresentando o teu Espírito a essa cidade. Que o Senhor possa nos acompanhando sempre, nos peças em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja pode sentar. As crianças, vêm à frente. Muito bem. Vamos para cá. Muito bem, lembre-se de orar pelas nossas crianças na semana, né? Lembra do rostinho delas, que você ore muito pela vidinha delas, né? Elas são crianças, mas elas têm as suas demandas, diversas demandas na semana, né? E a gente precisa de cuidados. E a gente, como igreja, tem que estar orando na vida delas, né? Vamos orar? Vou pedir para a Sofia fazer essa oração. Senhor Deus, querido Pai, obrigada por mais um dia aqui na tua casa, na tua presença, aprendendo o suficiente para memorizar a tua palavra pelo resto da semana. Obrigada, Senhor, porque a gente está aqui, o que não puder ficar aqui, que o Senhor abençoe, dando saúde, o de melhor que eles precisam para poder voltar para a igreja. Amém. Obrigada por tudo que o Senhor nos deu, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Marcos. Muito bem, nós aqui vamos para Marcos, capítulo 6, verso 30. Abra sua Bíblia aí, por favor. Marcos, capítulo 6, verso 30. O tema da mensagem de hoje é a compaixão do rei. A compaixão do rei. Marcos, capítulo 6, verso 30 até o versículo 44. A compaixão do rei, esse é o tema da mensagem de hoje, no texto de Marcos, capítulo 6, verso 30. Ouça com muita fé no seu coração a leitura da palavra de Deus, que diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tens? E de ver. E sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães,
deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é tão maravilhosa, tão rica, Deus, tão penetrante, ó Deus, mais do que espada de 2 gumes, ó Deus, que entra na nossa mente, entra na nossa alma, entra no nosso coração, ó Deus. E que hoje nós possamos, ó Deus, sair daqui renovados com o que ela tem a nos ensinar. Que o Teu Santo Espírito possa fazer-nos compreender que o Senhor é um Rei eterno, de eterna compaixão. Obrigado, Deus, por isso em nome de Jesus. Amém. O mundo que nós vivemos está enfrentando uma nova pandemia, mas muitos ainda não perceberam. A doença que está assolando o nosso mundo hoje é a solidão. E a gravidade dessa doença tem chamado a atenção até mesmo de autoridades políticas aí fora. Na verdade, essa não é uma doença nova, tá? Ela está bem antes da Covid-19, por exemplo. A Covid-19 só fez com que os efeitos dela ficassem mais intensos. Mas para você entender como isso está sendo tão difícil de ser lidado no mundo todo, que em 2018, um pouco antes então da pandemia do Covid-19, o governo do Reino Unido criou o Ministério da Solidão, preocupado com os desastres que isso tem assolado a sociedade. Depois dele, no ano de 2020, o governo do Japão também adotou as mesmas medidas e criou o Ministério da Solidão para tratar isso, para cuidar das pessoas. O Brasil não fica atrás disso. Uma pesquisa do Instituto Ipsos diz que 52% dos brasileiros sofrem de solidão. E o tema ganhou tanta relevância que na última campanha do nosso presidente, ele prometeu também criar um Ministério da Solidão. Ele até falou assim, todos vão namorar no meu governo. É interessante isso, né? Isso é para a gente atentar que é verdade que a solidão está no nosso mundo e é um problema difícil de ser tratado. Mas a solidão ela não surge pelo simples fato da falta de companhia, tá? Não surge disso. A solidão ela se dá pela dificuldade nos relacionamentos. Não é pela falta de companhia. É pela dificuldade que nós temos de nos relacionar. A gente vive num mundo onde as interações se tornaram superficiais. A gente vive num mundo hoje onde as interações humanas são meramente superficiais. A gente não consegue falar de coisas complexas com as pessoas. A gente vive num mero mundo de superficialidade. Diga-se de passagem, as redes sociais estão aí para a gente falar só que a gente é feliz. E o mundo virou uma competição para ver quem é mais feliz que o outro. E nesse cenário, não há espaço para você ser vulnerável. Não há espaço para você chegar para alguém e falar, estou passando por um baita de um problema, cara. Não há espaço para acolhimento. Ninguém acolhe o outro hoje em dia. Você não vai chegar no seu trabalho e falar, rapaz, estou passando por um baita problemão em casa. Vem cá, me aconselha aqui. É aqui que a mensagem do Evangelho se torna tão poderosa. O texto de Marcos 6 nos ensina que o nosso Rei Jesus é o único que pode verdadeiramente acabar com a nossa solidão. Porque Ele é o único que se compadece de nós e Ele sabe exatamente como cuidar da nossa alma e do nosso corpo de maneira completa.
Hoje a gente vai aprender sobre a compaixão do nosso rei. E a gente vai observar 3 momentos dessa passagem que a gente leu. O primeiro momento é o cuidado de Jesus com os seus discípulos. O segundo momento é a compaixão de Jesus pela multidão. E o terceiro momento é o grande milagre que Jesus fez de multiplicar pães e peixes e satisfazer a todos completo, corpo e alma. Que o Senhor então nos abençoe nessa expansão. Primeira parte então, que a gente vai destacar é a compaixão de Jesus pelos seus discípulos. Olha só que interessante, Jesus, o texto começa contando que os discípulos voltaram até ele. Lembra que os discípulos saíram em missão. Jesus visitou Nazaré juntamente com seus discípulos, eles não quiseram saber de Jesus, e Jesus manda os discípulos saírem de 2 em 2 pregando nas circunvizinhanças e deu a eles poder, tanto para curar quanto para expulsar demônios. E a viagem que esses homens fizeram havia terminado e eles retornaram até Jesus e começaram a relatar tudo o que tinha acontecido. Essa viagem deve ter levado um bom tempo, por tudo que a gente leu até aqui. E o relato desses homens deve ter sido muito empolgante. Imagina só aqueles homens dotados de todo o poder que Jesus deu a eles, relatando para Jesus: Jesus, aconteceu isso, Jesus, aconteceu aquilo. Eles deveriam estar eufóricos para contar para Jesus tudo o que tinha acontecido. A missão dos 12 deve ter sido intensa. O verso 31 diz que eles não tiveram tempo nem para comer. Sabe toda aquela pressão que Jesus estava sofrendo com a multidão? A multidão amassava Jesus, queria tocar nele, queria tocar mesmo na sua veste. Jesus não conseguia comer, tinha que subir no barco e se afastar para conseguir pregar. Essa pressão os discípulos sofreram na sua missão de pregar o Evangelho. E o Senhor Jesus percebeu o cansaço deles e os chamou para um momento a sós. Olha o que Jesus disse aqui no verso 31. Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Que bendita a palavra de Jesus. Meus irmãos, Jesus sabia da importância do trabalho daqueles homens. Jesus sabia que era preciso pregar ainda para muita gente precisava ouvir a palavra de Jesus. Jesus sabia que era preciso curar muita gente. Jesus sabia que o tempo dele aqui estava acabando, que a cruz viria logo mais. Mas mesmo assim, ele separou um tempo para os seus discípulos. Quando Jesus fala aqui em um lugar deserto, não pense num lugar desértico, árido, não, tá? Deserto no sentido de que não tinha pessoas. Tanto que depois, mais para frente, eles sentaram na relva. Então o lugar tinha relva, não era um lugar desértico, mas era um lugar solitário, onde não tinha pessoas. E ele queria ter um momento com os seus discípulos. Ele queria ter um momento para instruir eles. Ele queria ter um momento para descansar, para dar alívio a eles. Ele queria ter um momento para considerar o que eles estavam pensando acerca de tudo aquilo. Jesus queria um tempo a sós com os seus discípulos. Ele observou o seu cansaço, ele observou a fome deles, ele observou a necessidade que eles tinham de instrução para entender um pouco mais o que havia acontecido. Ele percebeu a necessidade de aconselhar aqueles discípulos. Ele percebeu todo o cuidado que deveria ser dado a eles. Meus irmãos, a gente tem que aprender que quando Jesus nos chama para o trabalho, quando Ele nos dá uma tarefa para fazer, Ele nunca se afasta de nós. Quando Ele nos dá uma ordem, quando Ele nos dá uma tarefa para fazer, um chamado, Ele está conosco em todo o tempo e está cuidando de tudo que é necessário para ser cumprida aquela tarefa.
Porque o ministério é dele. Ele quer estar a par de tudo. Ele quer estar sabendo o que está acontecendo. E ele quer cuidar da gente. Mas essa tamanha compaixão de Jesus para com os seus discípulos não ficou só nos discípulos. Ficou também na multidão. Olha o verso 33, o que aconteceu. Muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Meus irmãos, o texto diz que alguns viram Jesus e seus discípulos saindo de barco e correram a pé atrás deles. Jesus estava numa missão com seus discípulos fora, lembra? Lá em Nazaré. Os discípulos saíram para pregar de 2 em 2 nas cidades. Então ele estava fora de Cafarnaum. Quando eles chegam no lago, na beira do lago, Jesus percebe o cansaço dos discípulos, sobe no barco para um lugar deserto, mas a multidão reconhece. Olha lá Jesus com os discípulos, vamos para lá. Um detalhe aqui, tá? Marcos não está preocupado com a velocidade do barco, tá bom? Marcos não está preocupado com a velocidade da caminhada daquela multidão. Marcos não quer saber quem chegou primeiro ou não. Tá bom? Porque é interessante, porque se a gente pensar bem como que eles chegaram antes do barco, né? O barco é muito mais rápido, mas Marcos não está preocupado com isso. O que Marcos está preocupado aqui é com a carência daquela multidão. Quando Marcos nos relata que eles chegaram primeiro que o barco, Marcos está falando assim, eles estavam carentes demais de Jesus. Certamente Jesus percebeu isso na multidão. Eram muitas pessoas. Quando eles viram Jesus ali, os discípulos, eles perceberam que, olha, Jesus voltou. A gente precisa deles, a gente precisa de Jesus, vamos até ele. Saíram correndo, perseguiram o barco de longe, ficaram fazendo conta. Onde será que ele vai aportar? Onde será que ele vai desembarcar? Vamos até lá. Aquelas pessoas sabiam que só Jesus poderia cuidar da sua carência. Aquelas pessoas entenderam que só Jesus poderia cuidar do que eles mais careciam. Eles tinham todas as suas debilidades, eles tinham todos os seus defeitos, suas dificuldades, e mesmo cheio de companhia. Eles estavam no meio de uma multidão. Eles estavam no meio de muitas pessoas. Eles estavam cheios de companhia. Estava um monte de gente do lado deles, mas eles estavam se sentindo solitários, carentes, no meio da multidão. E quando eles viram Jesus, eles perceberam essa carência. Eles perceberam que era lá está, o único que pode solucionar essa carência que eu tenho no meu peito, essa solidão que eu sinto no meio dessa multidão. O texto diz que quando Jesus e seus discípulos desembarcaram do barco e viram aquela enorme multidão, ele não ficou bravo. Ele não falou assim, puxa, a gente tinha que ficar sozinho, a gente não conseguiu, puxa, eu queria trazer vocês para um lugar solitário aqui, para a gente ficar sozinho, e essa multidão não larga a gente não. Jesus se compadeceu delas. E ele disse, no verso 34, porque eram como ovelhas sem pastor. Que frase mais triste. Que frase mais triste. Porque Jesus não disse isso sem refletir, né? Jesus não disse essa frase sem pensar. Claro que não, ele era o rei, ele era o Senhor Deus, sabia de todas as coisas. Quando Jesus diz, essa multidão
Eles estão assim, porque são como ovelhas sem pastor. Ele está se referindo lá ao profeta Ezequiel. A gente leu na liturgia o capítulo 34, né? Mas no capítulo 33, o profeta diz que Israel, por conta do seu pecado, por conta da sua falta de arrependimento, eles seriam dispersos, estariam como ovelhas sem pastor. Que tristeza, meus irmãos. A solidão que nós sentimos acontece porque nós somos rebeldes contra Deus. E esse castigo que o profeta Ezequiel diz, de que essa falta de arrependimento e essa forma deliberada que temos de agir contrária à palavra de Deus, nos faz ser ovelhas sem pastor. No capítulo 34, a profecia conta que os pastores de Israel apacentavam-se a si mesmos. E eles estavam engordando pela gordura das ovelhas. O Senhor deixa claro nessa profecia que por conta disso eles se espalhariam por não haver pastor e se tornaram pasto para as bestas feras. Certamente essa é a forma que as pessoas vivem hoje em dia. Desgarradas como ovelhas sem pastor, porque não há ninguém que as procure, que não há ninguém que as busque. Porque o seu pecado os fez serem ovelhas sem pastor. E isso faz a gente pensar um pouquinho sobre a ovelha. Eu sei que vocês já ouviram muita coisa sobre isso, mas as características das ovelhas são muito interessantes. Porque a ovelha é um animal completamente dependente do seu pastor. A ovelha ela é completamente dependente, porque elas não possuem senso de direção, senso de orientação. Então a ovelha ela não procura o seu alimento. A ovelha, se ela viver na natureza, ela vai pastar aquele pasto até aquele pasto acabar e ela vai morrer de fome, porque acabou o pasto. Então, ela carece da direção do pastor que a leva para um novo pasto, para uma nova água, uma água que é boa, que não é turva. Elas dependem do pastor para guiá-las nos novos pastos deste caminho adequado para ela. A nossa carência de Jesus é exatamente essa. Porque na nossa vida, como ovelhas, nós não sabemos o caminho certo, nós precisamos da direção dele, que somente ele tem. Por isso que ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque nós somos ovelhas sem direção de caminho. Mas uma coisa interessante desse texto é que ele não está falando de comida aqui. Perceba que Jesus se compadeceu deles e ele percebeu que a carência daquela multidão não é a carência de comida. Jesus vai dizer aqui que ao desembarcar, verso 34, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe, ele é o único que consegue mapear as carências que nós temos dentro de nós. Às vezes nem mesmo eu sei, mas Jesus sabe o que eu estou carente. Às vezes a gente não sabe o que a gente precisa, mas Jesus sabe o que a gente precisa. E quando ele viu aquela multidão, quando ele se compadeceu dela, ele percebeu que a carência deles estava na palavra do Senhor. A carência que aquela multidão tinha estava nas palavras que somente Jesus tinha.
E aí Jesus passou a ensinar muitas coisas a eles. O que eles precisavam era da palavra de vida que só Jesus tem. E assim como Jesus disse quando foi tentado, não é? Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É essa palavra que nos dá vida. É essa palavra que preenche o nosso coração. É essa palavra que nos enche de amor, que faz com que essa solidão que tantas pessoas têm aí fora possa ser salva, possa ser sarada. Aquela enorme multidão não estava precisando de alimento físico, mas das palavras de ensino que só Jesus poderia dar. Eles estavam se sentindo sozinhas, elas estavam se sentindo desamparadas, elas estavam se sentindo sem esperança, elas precisavam urgentemente de um amigo que entendesse, que falasse com elas, que consolasse a elas, e somente em Jesus elas poderiam encontrar isso. Assim como nós, meus irmãos, assim como nós, elas eram ovelhas que não só conseguiam se alimentar sozinhas, espiritualmente falando, e precisavam das palavras de vida de Jesus. A profecia de Ezequiel, que revelou essa disciplina contra Israel, que revelou este castigo com Israel, não deixou o povo sem esperança, e disse o que nós lemos na liturgia: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. E em Jesus essa profecia foi cumprida. Jesus cumpre a profecia de Ezequiel, e é Ele quem vem dos céus para buscar as suas ovelhas, arrebanhá-las e cuidar de cada uma delas. O Senhor Jesus primeiro se comparece com seus discípulos, tenta trazê-los para um lugar deserto, solitário, para conversar com eles, dar descanso a eles. Mas o seu infinito amor fez com que ele também se compadecesse daquela multidão que estava ali como ovelha sem pastor, mas ele, como bom pastor, arrebanhou suas ovelhas, e agora elas estavam todas juntas, apóstolos, discípulos, a multidão. E o texto nos revela que a compaixão de Jesus por nós é completa. E ele satisfaz o homem todo, corpo e alma. Perceba que quem se deu conta que iria faltar comida para aquela reunião foram os discípulos, os apóstolos de Jesus. Aqui no texto, primeiramente, eles foram chamados de apóstolos, né? Apóstolo quer dizer enviado, só isso. Mas quando Jesus usa isso aos 12, ele está dando um ressignificado a esse nome, aqueles que eram dotados de toda a autoridade de Jesus. E foram eles que se deram conta que naquela multidão não haveria como comer. A hora estava chegando da principal refeição do judeu, que era no finalzinho da tarde, e eles falam com Jesus, cheios do poder e da autoridade que Jesus havia dado a eles. Eles falam: Jesus, dispersa o povo para que eles busquem comida para si nas aldeias circunvizinhas. E Jesus ouve bem aquela palavra dos apóstolos. E Jesus se compadeceu daquela situação. Ele se compadeceu daquela multidão. Foi aquele momento em que eles começaram a pensar sobre algum tipo de comida física, daquela necessidade que eles teriam. Jesus, tocado por aquela situação, vira para os apóstolos e diz: dai-lhe voz de comer. Jesus pede para os apóstolos dar de comer para a multidão. E a pergunta que os apóstolos fazem para Jesus é uma pergunta
sincera, correta deles: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Meus irmãos, o versículo 44 diz que ali estavam 5.000 homens. E aqui o termo para homens é homem do sexo masculino, é andrés no grego. Então, se 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças, aquele número passaria facilmente de 15.000 pessoas. E quando os discípulos falam para Jesus: iremos nós comprar 200 denários de pão, para você ter uma ideia, um trabalhador comum daquela época ganhava 1 denário por dia. Um trabalhador comum ganhava 1 denário por dia. 200 denários são 200 dias de trabalho. Aproximadamente aí 8 meses de salário de um trabalhador comum. Era muito dinheiro. E eles não tinham isso. Eles olharam para o tamanho daquela multidão, fizeram aquele cálculo rápido: Senhor, 200 denários talvez dê para comprar pão para todo mundo. De onde vai vir esse dinheiro? Meus irmãos, às vezes o Senhor nos dá uma tarefa para fazer, às vezes Ele nos dá uma ordem para fazer, e a gente fica questionando Deus. A gente fica questionando: Senhor, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não posso me comprometer com esse trabalho que o Senhor está me dando para fazer. Senhor, eu não tenho tempo. Não dá para eu fazer isso que o Senhor está me pedindo. Senhor, não dá, não tenho tempo. Esse ano eu estou comprometido com muita coisa. Senhor, eu não tenho talento para o que o Senhor está pedindo para eu fazer. Não, eu não tenho talento, eu não sei falar como convém. Não dá, Senhor. Eu não posso me comprometer nisso que o Senhor está me pedindo, porque eu não tenho talento para isso, Deus. Eu não consigo. Não, Senhor, eu não consigo fazer o que o Senhor está me pedindo. Eu não tenho voz. Ninguém me ouve. Eu falo, ninguém me dá ouvidos. Senhor, não dá para eu me comprometer a fazer isso, Deus. Ou talvez a gente fale para Deus: eu não tenho força. Não tenho mais força, Senhor. Eu estou esgotado. Esse ano não, Deus, eu estou esgotado. Ou a gente fala para Deus assim, talvez, né? Deus, eu não tenho mais saúde. Senhor, não dá mais. Eu não posso me comprometer. A minha saúde já está abalada. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar nesse texto, meus irmãos, é que Ele é poderoso para nos dar tudo que é necessário para cumprir a sua ordem. Se Jesus mandou, Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele mandou. Não tem desculpas para cumprir o que o Senhor te chamou para fazer. Que a gente pare de inventar desculpas para que o Senhor nos chamou a fazer. O Senhor te chamou para fazer alguma coisa? Apenas faça, obedeça, porque os recursos é Ele quem dá. Ele não está preocupado com os recursos porque Ele é o dono da prata, do ouro, Ele é o dono, Ele é o criador de tudo. Ele quer que você obedeça. Quando Ele fala para os discípulos: dai voz de comer. Pare de questionar a ordem. Para de chegar para Jesus e falar: Senhor, 200 denários talvez nem dê para comprar comida para todo mundo. Apenas obedeça. E diante de todo o questionamento dos apóstolos ali ao Senhor, o Senhor Jesus faz uma nova pergunta para eles: quantos pães tendes? E de ver. Quantos pães tendes? E de ver. Aí os apóstolos obedeceram. Foram lá, olharam, verificaram e viram que tinham 5 pães e 2 peixes. É interessante essa quantidade, né? 5 pães e 2 peixes. Por que é interessante? Porque não ia dar nem para os apóstolos comer. 5 pães e 2 peixes não ia dar nem para os apóstolos comer. O evangelista, se eu não me engano, o evangelista João, ele vai dizer que eram pães de cevada. Aí a gente consegue entender que não é aquele pãozão grande. É daquele pão fininho, né? Que uma pessoa comeria vários. Então, 5 pães aqui não é um pão que daria para muitas pessoas comerem. Os discípulos tinham em mãos apenas 5 pães e 2 peixes. Eles não tinham comida nem para eles mesmos.
Certamente porque eles retornaram de viagem, a viagem que eles fizeram, Jesus deu ordem para não levar muita coisa, então eles consumiram tudo e não tinham reserva de comida. E com o que os discípulos tinham em mãos, com o que os discípulos tinham em mãos, Jesus faz um grande milagre. Aquela quantidade pequenininha de pães e de peixes é para enfatizar esse milagre extraordinário de Jesus. A quantidade de comida que não daria nem para os 12, 13 com Jesus. Não foi a quantidade de comida com que Jesus fez esse extraordinário milagre. Meu irmão, quando o Senhor Jesus te der uma ordem, quando Ele te pedir para fazer alguma coisa, não tema por não ter recursos, ou lhe faltar alguma coisa. Mostre a Ele o que você tem, e é com isso que Ele vai fazer um milagre extraordinário. Não dê desculpas para Jesus. Não fala para Ele assim: Jesus, eu não sei fazer. Jesus, eu não tenho voz. Jesus, eu não tenho talento. Não, fala para Ele: Jesus, eu vou te obedecer. Eu tenho isso. Eu só tenho isso, que eu sou. E é com isso que eu vou te servir. É com isso que eu vou obedecer a tua palavra. Não precisa ter muito para servir a Jesus. Precisa ter obediência. Precisa ter obediência em fazer o que Ele mandar. Jesus mandou todos se assentarem em grupos de 100, de 50, na relva verde. É interessante também essa posição que Jesus pede, porque é uma posição de festa. Se fossem militares, eles fariam uma fila. Se fossem necessitados, eles ficariam em alvoroço para pegar aquela comida. Mas Jesus manda eles sentarem, assim como se fazia nas festas antigamente, quando as pessoas se sentavam em almofadas, em rodas, em grupos. E Jesus faz isso com eles. Faz com que aquela grande multidão se sentasse em 100, em 50, na relva verde, possibilitando a comunhão. Foi isso que Jesus pediu para eles. Para que eles se assentassem em comunhão, para que eles festejassem juntos. De novo, repito, a preocupação da multidão não era com a comida. A preocupação da multidão era com a solidão. E Jesus faz da vida delas uma grande festa. E festa precisava ter alguma coisa para comer, e Jesus fez isso. Jesus fez uma festa que foi tão farta, que eles comeram para se fartar, e sobraram 12 cestos de pães. Esse número também é interessante, porque eram 12 discípulos, cada um deve estar com um cesto na mão, recolhendo as sobras, é isso que significa. E Jesus fez uma festa e deu atenção para cada um. Fez com que eles se sentassem de uma forma que pudessem conversar, confraternizar e verem que eles são ovelhas do mesmo pastor e que eles fazem parte da mesma família e que eles estavam juntos com Jesus, e isso tinha que satisfazer o coração solitário deles. Meus irmãos, esse mundo que a gente vive está cada vez mais agitado e nós estamos completamente perdidos em nossas dores, e isso faz com que a gente se esconda cada vez mais, e cada vez mais vivemos uma solidão. Talvez você esteja cansado como os apóstolos estavam. O bom pastor te convida para o descanso. Saiba disso. Fale para ele: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou cansado. De tanta coisa, Senhor, eu estou cansado. E eu tenho certeza que Ele vai te chamar para um momento a sós e vai te satisfazer. Talvez você esteja perdido em meio à multidão, cercado de gente, mas sem alguém para te ajudar a tratar os seus dilemas. Talvez você esteja igualzinho a essa multidão. 15 mil pessoas ao seu lado, mas você não consegue se abrir para ninguém.
Saiba que Jesus conhece as suas debilidades. Saiba que Jesus conhece os seus pesares. Chegue a Ele e fala: Senhor, eu não sei nem o que eu estou sentindo, mas o meu coração está doendo. E Ele vai te tratar. Ele vai te acolher. Ele vai te buscar. Você precisa buscar a voz do bom pastor. Você precisa se achegar a Ele. Ele é o bom pastor. A gente precisa dar ouvidos à sua voz. Saiba que somente Cristo pode te dar as palavras de vida que vai curar o seu coração. E talvez você esteja olhando para os desafios da vida, os desafios que estão à sua volta, e olhando que você não tem recursos ou que você não tem forças para seguir. Pare de dar desculpas para Deus. Pare de dar desculpas para as tarefas e as ordens que o Senhor te deu. Confia nele. Ele vai te suprir. Ele vai te dar o que é necessário. Não dê desculpas. Se apresente. Fala: Senhor, eu estou aqui. O que eu tenho é 5 pães e 2 peixes. Não dá nem para a gente comer. Mas é isso que eu estou. É isso que eu tenho. Obedeça o que o Senhor Jesus mandou fazer. Mas saiba que o principal é que o Senhor nos convida para a mesa. O Senhor nos convida para a festa. O Senhor nos convida para a comunhão dos santos. A igreja é o único lugar que a gente pode se reunir como família de Deus, como rebanho desse pastor, e a gente pode abrir o coração de verdade. Nenhuma outra sociedade neste mundo tem essa abertura que nós temos de nos reunir e poder chegar para o irmão e falar: vem cá, ora por mim, eu estou sofrendo. Eu estou passando por um dia difícil. A igreja é o único lugar, porque nós temos o mesmo pastor. Nós sabemos que Ele cuida de nós e que Ele trata o nosso coração. E nós sabemos a maneira como Ele trata o nosso coração. Então nós podemos nos abrir. Hoje nós cantamos hinos e cânticos que falam dessa comunhão tão importante. Que a gente possa ter em nossa igreja esta família que destrói essa pandemia que está aí fora, da solidão. Essa é a família que a gente pode se abrir. Essa família que a gente pode contar. Essa é a família das ovelhas de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar mais um hino. Hino 180, amor fraterno. Só Deus.
Agradecemos, Pai, pela Tua graça, bondade, por Tua amizade, ó Deus, por Tua compaixão sobre nós, pelo Teu cuidado, ó Deus, pelo Teu cuidado paternal, ó Deus, em nossa vida. Obrigado porque o Senhor esquadrinha o nosso coração, sabe as nossas debilidades e cuida, Pai, de cada uma delas. Ó Deus, como família do Senhor, como igreja de Jesus Cristo, como ovelhas desse mesmo pasto, nos ensina, ó Deus, a cuidar uns dos outros. Nos ensina, ó Deus, a ter compaixão, assim como o Senhor tem pelas pessoas. Nos ensina, ó Deus, a cuidar uns dos outros, ó Deus, abrindo os nossos corações, tratando as nossas dores e sarando a solidão que nós temos, ó Pai. Ó Senhor, nos ajuda a pregar essa palavra a todos lá fora que se sentem solitários, ó Deus. Ó Senhor, nos ajude a levar essa palavra de vida, essa palavra que cura, para todos aqueles que estão carecendo de Jesus, como essa multidão que nós lemos, ó Deus, tantas pessoas que careciam da Sua palavra. Ó Senhor, o Senhor nos deu ela, o Senhor nos confiou essa palavra, que nós possamos, ó Deus, levá-la a todos que se sentem sozinhos aí fora. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, obrigado por este culto que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos abençoe, nos leve para as nossas casas em segurança. Ó Deus, cuide do nosso percurso, que a gente chegue com toda a segurança na nossa casa, ó Deus, e que o Senhor nos dê uma boa semana, Pai, que o Senhor nos cuide de nós, que o Senhor nos dê o alimento necessário, o trabalho necessário, a saúde necessária para a gente cumprir o Teu chamado. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus ilumine o seu caminho. Com o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação dos santos esteja com você hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode sentar.